Livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma mensagem bastante conhecida, mas como nós estamos aqui nessa plataforma aqui, entre várias pessoas, entre pessoas que nunca ouviram falar da palavra do Senhor, que não conhecem as histórias bíblicas, não conhecem o poder de Deus, não sabe quem é Deus de fato, e nós estamos aqui para isso, para anunciar Jesus, para anunciar a salvação, para anunciar as boas novas. Amém, meus amados? Livro de Segundo Reis, capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. A palavra do Senhor nos fala a respeito do livro de Reis, capítulo 5, que fala a história ali do capitão do exército da Síria, chamado Naamã. Este homem era um homem grande, era um homem de prestígio, era um homem que todos ali da sua área ali, nesse segmento de segurança, ele era ali o capitão da guarda do rei da Síria. Então ele era um homem de extrema importância, ele era um homem que foi escolhido ali para fazer a guarda ali do rei, e servia como capitão diante de todos os soldados. Quem foi entrando, vai entrando, curtindo e compartilhando. E nós sabemos aqui, antes de eu entrar dentro dessa história, nós sabemos aqui que o livro de Reis, ele é um livro que começou com o sucessor de Elias, profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias. Então o Senhor Deus usou ali o profeta, usou do início ao fim de Reis, usou o profeta Elias para fazer inúmeros sinais, inúmeros milagres, inúmeros prodígios, até mais do que o profeta Elias. E diz a palavra do Senhor que Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem grande diante de todos os soldados, porém era leproso. Ali diante ali do seu soldado, ele se mostrava um homem forte, um homem, né, que ele estava vestido ali com a sua farda, um homem que todos tinham que temer e respeitar. Porém, quando ele chegava na sua casa, que ele ali tinha que se despir, tirar sua roupa de farda e se despir ali diante da sua mulher, ele estava com o corpo totalmente cheio de lepra. E ali diz a palavra do Senhor que mediante ele vencer batalha, mediante ele ser um homem ali de guerra, diz a palavra do Senhor que houve guerra entre a Síria e entre Israel. E naqueles dias, diz a palavra do Senhor que a Síria, o Senhor dera livramento aos sírios, este homem herói, valoroso, porém leproso. Ou seja, houve guerra entre a Síria e Israel, porém a Síria levou cativo alguns pequenos ali de Israel como cativos. E a palavra do Senhor diz que e saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, essa jovem, essa criança foi levada cativa para a Síria e foi escrava ali da sua mulher, que era esposa de Naamã. E diz a palavra do Senhor que aquela jovem via sempre ali o seu senhor, quando ele chegava em casa, vestiu a roupa normal, ela via que a sua pele estava toda diferente. Ela percebia que havia doença naquele homem. Ela percebia que aquele homem estava leproso. E ali aquela jovem foi até a sua senhora e disse à sua senhora da seguinte forma: lá em Israel há um profeta, homem de Deus, profeta esse o qual Deus levantou para ser profeta em toda a minha nação, em todo Israel. Profeta Eliseu. Fala para o meu senhor e até o profeta que ele vai restaurar
ele da lepra, ele vai curar ele dessa lepra. E ali eu imagino que aquela senhora ficou atenta diante do que aquela jovem estava falando para ela, e ela pensou, vou falar com meu esposo, quem sabe ele ouve e vai até lá. E assim não foi diferente. Aquela jovem, ela não só foi um canal de Deus, como um instrumento de Deus para orientar Naamã a ir até Samaria, até Israel, para ali se encontrar com o rei, com o profeta Eliseu. E diz a palavra do Senhor que Naamã viu ali diante daquelas falas ali, uma chance de se ver livre ali daquela doença, porque iria chegar dias que ele não poderia mais estar diante de ninguém, e a lepra iria se agravar de uma tal forma que ele não iria conseguir mais estar diante da sua esposa. Ele teria que se afastar da sua esposa, ele teria que se afastar da sua casa, ele teria que se afastar do seu trabalho. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. E diz a palavra do Senhor que diante disso, Naamã foi até o seu rei, o rei da Síria, e pediu para que o seu rei enviasse uma carta de apresentação ao rei de Israel, dizendo que ele mandou a notificação ao rei da Síria, para que o rei da Síria, o seu rei, enviasse essa carta até o rei de Israel, dizendo: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou sua mão 10 talentos de prata, 100.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de roupas. Naquela época era normal, quando alguém ia se apresentar diante de um profeta, levar ou até mesmo apresentar diante dos reis e também diante dos profetas, enviar presentes, enviar uma quantia em dinheiro. Naquela época era ouro e prata em espécie. Era normal isso acontecer, enviar presentes. Até nos dias de hoje se permanece dessa forma, mas naquela época era uma reverência muito grande, não podia se apresentar diante do rei ou diante de um profeta sem levar nada. E assim não foi diferente. O rei da Síria enviou essa carta mediante ali 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de roupas. E ali essa carta chegou até o rei da Síria, até o rei de Israel, dizendo: logo está chegando a ti esta carta, sabe que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da lepra. E ali o rei de Israel ficou indignado com aquela carta sem nexo, sem sentido, e ele respondeu: sou por acaso eu Deus, para que envie a mim um homem cheio de lepra e eu cure? Eu sou Deus por acaso? E ali o rei de Israel se sentiu, de certa forma, afrontado e até mesmo amedrontado, achando que o rei da Síria estava armando para ele, para Israel, tentando não só subornar, mas também tentando atacar Israel. E ali o rei de Israel se prontificou logo a avisar ao profeta Eliseu que já entrasse em oração, que já começasse a interceder a favor de Israel. Ali naquela época, o rei de Israel chamava o profeta Israel de pai, porque via nele, sentia nele, que ele, de fato, ele era um homem de Deus, ele era o profeta que Deus tinha escolhido para ser sucessor de Elias. Ele já tinha mostrado, Deus já tinha usado Eliseu de várias formas para mostrar que Deus era com Eliseu. E assim chegou ali a mensagem até Eliseu, e Eliseu respondeu: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, esse foi o título que Deus deu, e que também todo Israel chamava Eliseu de homem de Deus. Será que eu e você podemos receber também esse título? Será que eu e você andamos tanto com Deus, procuramos ter uma vida com Deus para que nós podemos receber esse título de homem de Deus, de mulher de Deus?
Para que nós possamos receber um título como esse, nós temos que sim ser testemunhas, nós temos que sim fazer a vontade do Senhor, nós temos que sim andar conforme a vontade do Senhor. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Por que esse desespero? Qual o motivo desse seu medo, desse seu pavor? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu sabia que Deus era com ele. Eliseu tinha total consciência do seu chamado, tinha total consciência do propósito que Deus tinha com ele. Eliseu tinha a convicção que Deus era na vida dele, que Deus iria usar ele para abençoar Israel de qualquer forma que fosse, ou qualquer outra pessoa que viesse a ele. Então Eliseu falou dessa seguinte forma, com grande autoridade e propriedade, dizendo: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Veio, pois, Naamã, e ali Naamã se prontificou a ir até o país de Israel, saindo ali da Síria, indo até Israel. E Naamã levou ali uma comitiva. Muitas vezes é normal um secretário de Estado, um desembargador, alguém importante, até mesmo alguém que seja um presidente, levar algumas pessoas para acompanhar uma comitiva. Claro que não se deve abusar, mas é preciso se levar até mesmo para fazer a sua guarda, alguma necessidade que essa autoridade possa precisar. E ali não foi diferente com Naamã. Naamã levou uma comitiva de pessoas com ele. Ele preparou ali os seus cavalos e com o seu carro parou à porta de Eliseu. Então Naamã foi direcionado, foi direto à casa do profeta. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: quando Naamã chegou até a casa de Eliseu, não vai pensar você que o profeta sequer saiu para fora para recebê-lo, não. O profeta Eliseu ficou quietinho lá dentro da sua casa, não foi receber Naamã, não foi cumprimentá-lo, não foi cumprimentar a sua comitiva. O profeta Eliseu ficou dentro da tua casa, quieto. Só pediu o seu mensageiro que estava com ele, dizendo: vai e dize, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Foi a única mensagem que o profeta Eliseu enviou, saiu ali fora e disse a Naamã. E na mesma hora Naamã já ficou um pouco nervoso, já ficou um pouco assim, pensando: como assim? O homem não sai sequer dentro da sua casa para vir até mim falar uma mensagem, para vir me receber. Porque Naamã, ele era o capitão do exército do rei da Síria. Então ele estava acostumado de ser paparicado. Ele estava acostumado de ver todos se prostrar diante dele ali. Ele estava acostumado de ver as suas ordens sendo executadas. Ele estava acostumado de ver os seus homens bater continência para ele. Ele estava acostumado de ser visto como autoridade. Mas ali diante eu quero te dizer que quando nós vamos até um homem de Deus, não vá pensar você que você vai ter lugar privilegiado, porque não é assim que Deus nos chamou. Nós vamos tratar, nós vamos seguir e conforme a direção do Espírito Santo. Mas Naamã achava que o profeta Eliseu iria ali reverenciar a ele de alguma forma, mas não foi desta forma. E mais, o profeta Eliseu disse: vai até o rio Jordão, mergulha-se 7 vezes. E meus amados, eu quero te dizer que o rio Jordão era um rio impuro, era um rio de águas turvas, era um rio de águas sujas, era um rio de águas que não era lícito sequer beber, tão pouco banhar nela.
Era um rio impuro, era um rio contaminado de impureza, de sujeira. E ali, conhecendo, Naamã conhecendo as origens do rio, ele muito se indignou e falou assim: não há farpar, ele respondeu dizendo, não há Arbana e Farpá, os melhores rios de Israel, que são de águas puras, que são de águas limpas? Como este me manda ir mergulhar 7 vezes em um rio sujo, de águas turvas, de água escura, contaminado, um rio fedorento, um rio que não serve para nada? E ele muito se indignou. Ou seja, Naamã era muito orgulhoso, era um homem que estava acostumado a ser servido do bom e do melhor. Ele achava que ele iria receber honrarias de alguma forma, e ele se assustou, primeiro, com o comportamento do profeta, que não sequer abriu a porta para ir lá receber ele, e segundo, com a ordenança que ele fosse até o rio Jordão e mergulhasse ali 7 vezes. E ele muito se indignou e já estava voltando, já estava indo embora. E ali os seus súditos, os seus servos, disse: meu senhor, se o profeta te pedisse outra coisa, o senhor não faria? Tampouco dizendo o profeta: mergulha-te 7 vezes nesse rio e ficarás puro da tua doença. Se o profeta tivesse te pedido coisas mais difíceis, o senhor não faria. Então ali ainda Deus usou o seu próprio servo de Naamã, para abrir os olhos, para falar: desperta, acorda, ele é um profeta, ele sabe do que ele está falando, ele é um homem de Deus, se ele está falando que é para fazer, então é para fazer. Então muitas vezes, nós às vezes temos que receber tipo um tapa na cara, para nós entendermos o que o Senhor está cobrando de nós, para que nós possamos entender que quando Deus pede algo para nós, nós temos que fazer. Quando o Senhor pede algo para nós, que nós temos que mudar de vida, nós temos que mudar os nossos conceitos, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nós temos que mudar a nossa forma de agir, que nós temos que abandonar o pecado, que nós temos que renunciar ao mundo, que nós temos que renunciar às coisas que entristece a Deus, que nós temos que abandonar os vícios, que nós temos que abandonar tudo aquilo que impede Deus de operar na nossa vida. Quando nós entendemos isso e humilhamos e deixamos o nosso orgulho, deixamos a nossa avareza, a nossa prepotência, a nossa soberba de lado, o Senhor opera na nossa vida. É isso que Deus está me trazendo para te falar nesta tarde. Deixa o teu orgulho de lado, deixa a tua soberba de lado, deixa a tua arrogância de lado e se humilha debaixo da potente mão do Senhor, que Ele vai se levantar ao teu favor, que Ele vai mostrar o seu poder, que Ele vai mostrar a sua grandeza, que Ele vai mostrar como que Ele vai proceder na tua vida. Mas para isso é preciso que nós nos voltemos para Ele, para isso é preciso que nós nos humilhamos, para isso que nós precisamos reconhecer que Ele é Deus e que nós somos pó e cinza. Nós precisamos entender que enquanto o homem não entender que o homem sem Deus, ele para nada presta, que nós não passamos de uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento possa levar. Enquanto o homem não entender isso, a sua vida não muda. Enquanto você não entender que você precisa de Deus, que você precisa encontrar forças em Deus, para que você possa sair dessa situação difícil que você está enfrentando, enquanto você não entender que Deus é o soberano e que você é a criatura, enquanto você não entender isso, as coisas não mudam. Mas quando nós nos voltamos, quando nós nos humilhamos, quando nós entendemos que nós somos nada, que nós somos pó, que nós somos cinza, enquanto nós não entendermos isso, Deus não nos abençoa. O próprio Jesus nos deixou como exemplo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para a vossa alma. Aprendei de mim,
do Senhor, que sou manso. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, se fazendo homem, se fazendo servo, para que o Senhor crescesse, para que o seu Pai engrandecesse ele. Ele se humilhou, ele se fez servo. E quem somos nós? Terra seca que somos, pó e cinza que somos. Quem somos? Quem é o homem para não se humilhar diante do Senhor? Quem é o homem para não entender que Deus é Deus e nós somos nada? Quem é o homem para achar que é alguma coisa? Nós não somos nada, o Senhor é tudo. Muitas pessoas se vangloriam, porque eu tenho tantas formações superiores, eu tenho tantos cursos superiores, eu falo não sei quantos idiomas, eu passei não sei quantos concursos públicos, eu sou letrado, eu sou educado, eu sou não sei o que. Tu pode ser tudo isso, mas para Deus você é nada. Para Deus você é pó e cinza. Não se vanglorie pelo que você é, ou acha que é. Se humilha. Deixa eu te falar algo de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que você adquire em forma de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, não é para menosprezar ou inferiorizar quem é menor do que você. O seu conhecimento, a sua inteligência é para que as pessoas admiram e vejam em você humildade, simplicidade. Nós temos que ser mansos e humildes. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser humildes como a pomba e prudentes como a serpente. Temos que ser humildes e mansos como a ovelha. Então, o conhecimento, o seu poder aquisitivo, o seu estudo, não é para menosprezar, humilhar quem é inferior a você, que não tem às vezes não tem nenhum recurso financeiro, às vezes não sabe falar tão bem o português, às vezes não tem estudo. Não, trata todo mundo semelhante, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama a todos. Tanto é que o Senhor veio para salvar toda a humanidade. Não foi para salvar nem A, nem B, nem C. Veio para salvar a todos. Veio para ser bondoso e amoroso para com todos. Mas uma das coisas que eu aprendi da parte do Senhor, que Deus não é invasivo, que Deus não é invasor como o diabo é. Ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele só entra na nossa vida se nós dermos lugar para ele. Quem sai arrombando tudo sem pedir licença é o diabo. Então aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para a vossa alma. Então nós temos que encontrar essa simplicidade. Seja simples, seja humilde, seja manso para com todos. Porque quando nós nos comportamos dessa forma, não só agrada a Deus, não só agrada ao Espírito Santo, mas também agrada as pessoas que estão te vendo, estão perto de você. E aqui foi um tapa na cara de Naamã. Ele teve que se humilhar, ele teve que aceitar as condições que o profeta Eliseu lhe pôs. E ali diz a palavra do Senhor que quando o servo de Naamã falou para ele, se o profeta te pedisse coisas mais difíceis, o Senhor não faria. Tampouco entrar nesse rio sujo e se mergulhar 7 vezes. E ele disse que se o Senhor mergulhar 7 vezes, o Senhor ficará curado da lepra. Então faça o que o profeta está pedindo, está mandando. E ali Naamã desceu ali do seu cavalo e foi desceu ali do seu carro e foi até o rio e mergulhou 7 vezes. E sabe o que, meus queridos, que aconteceu com Naamã? Diz a palavra do Senhor que a pele de Naamã ficou tão linda, tão curada, tão perfeita, que parecia uma pele de bebê. Ou seja, aquela lepra, aquelas feridas, aquela enfermidade foi jogada no rio. Foi jogada, ficou naquelas águas turvas do Rio Jordão. E aquele homem pôde sentir
e ver e entender que existia um Deus que era superior ao Deus que ele servia, ao Deus do seu país, ao Deus da Síria, e o Deus que Naamã servia era um Deus que não podia fazer nada por ele. E ali na mesma hora Naamã não só recebeu a cura, como foi liberto de toda idolatria, como se rendeu a Deus de uma tal forma que ele quis oferecer holocausto. Ele quis oferecer um holocausto ao altar de Deus, oferecendo gratidão a Deus pela cura, pelo milagre que Deus operou na vida dele. E ali todos os seus servos reconheceram, tiveram que ver que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que o Deus de Israel tinha poder de dar cura, de fazer sinais e prodígios, que o Deus de Israel era o Deus, o único Deus em toda a terra. Não existia outro Deus. E ali não só Naamã, mas também os seus soldados reconheceram que existia um Deus que era superior ao Deus que ele serviu, que era um Deus pagão. E ali Naamã se rendeu a Cristo, de uma tal forma que ele voltou à porta do profeta Eliseu, dizendo: eis que eu trouxe, meu Senhor, presentes para o Senhor. E ele tinha trazido ouro, prata, vestidos, vestes e outros presentes ali para entregar ao profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu não aceitou. Por que o profeta Eliseu não aceitou? O profeta Eliseu não aceitou porque ele não recebia suborno. Não era lícito aceitar nenhum presente. Não era lícito aceitar nada. Porque quem operou e quem fez o milagre não foi o homem, foi Deus que fez. Deus simplesmente usou a boca de Eliseu para falar: diga a ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ficar curado da lepra. Deus apenas ordenou que Eliseu lhe desse esse comando. Mas Deus não ordenou que Eliseu recebesse nenhum presente, nenhum dinheiro, nada disso. Ai dos tais, ai dos profetas, ai dos pastores que prega a palavra de Deus por dinheiro, ou que recebe presentes ou dinheiro por alguma oração. Está repreendido esse comportamento insano, diabólico do nosso meio. Esses tais não estão fazendo a vontade do Senhor, estão fazendo a vontade do seu pai, que é o diabo. Não são servos de Deus, porque aquele que faz a obra de Deus, a palavra do Senhor diz que de graça recebei, de graça dai. Caso, pós o milagre, pós algum tempo, alguém quiser vir até o homem de Deus, a mulher de Deus, e ajudar de alguma forma, porque a maioria dos homens de Deus, muitos passam muita luta financeira, porque muitos têm que se dedicar à obra, muitos têm que tirar, às vezes não trabalha fora, tem que se dedicar em oração, em consagração, em leitura, em mensagem, em preparo, em ensaios. Muitos ainda tem muitos que vivem da obra. Aí sim, alguém se sentir tocado: eu vou ali abençoar aquela mulher, aquele homem de Deus, porque eu sei que está precisando de uma ajuda financeira, está precisando de uma ajuda. Aí sim. Agora, receber algo ou impor algo, isso para alguém, isso é pecado, isso não vem do Senhor. Deus não está nisso, Deus não aceita isso. Então o profeta Eliseu rejeitou os presentes, não. E aí ainda Naamã insistiu por 2 vezes. Ele falou assim: leva contigo os teus presentes. Não vou aceitar, não me interessam os seus presentes. Não estou aqui para receber presentes. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Estou aqui como instrumento do Senhor para abençoar vidas. E diz a palavra do Senhor que Naamã
montou ali no seu cavalo, no seu carro, os seus demais soldados, e seguiram o caminho, estavam voltando para o seu país, para a Síria. E diz a palavra do Senhor que Naamã, a única coisa que de vez do profeta Eliseu receber ali aqueles presentes, ele não quis, mas Naamã fez um pedido ali para o profeta Eliseu, dizendo que queria um pouco da terra de Israel, para carregar 2 mulas. Ele queria um pouco da terra de Israel para levar aquela terra, e quando ele chegasse lá no seu país, ele apresentasse um holocausto ao Deus de Israel. Porque naquela época era assim. Naquela época Deus recebia holocausto em oferta de adoração. É diferente nos dias de hoje, porque Jesus ele foi o holocausto vivo, apresentado a Deus por nós. Então, mas antes, no Velho Testamento, o Deus recebia a nossa adoração, ou quando nós quiséssemos buscar o da parte de Deus, nós tínhamos que levantar um holocausto em adoração a Deus, e ali era preciso matar alguma ovelha, algum carneiro, que fosse perfeito, que fosse o mais bonito, o mais saudável, para oferecer a Deus, e Deus recebia aquela adoração, aquele holocausto. Mas nos dias de hoje, não precisa mais disso, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos o livre acesso a Deus. Hoje nosso holocausto é a nossa vida. A nosso holocausto é a nossa sinceridade e verdade diante do Senhor. Hoje o nosso holocausto é a nossa busca, a nossa oração sincera, o nosso jejum sincero diante de Deus. E Deus recebe a nossa adoração. E ali diz a palavra do Senhor que, seguindo o caminho, já estava ali Naamã com a sua comitiva, seguindo o caminho de volta para a sua terra. Eliseu tinha um servo chamado Geazi, servo esse que, mesmo estando aos pés do profeta Eliseu, ele não era muito de confiança, ele tinha um caráter duvidoso, ele era de caráter que não agradava a Deus. Ele era ambicioso. Ele fazia coisas que não agradavam o Senhor. E ele viu que o profeta Eliseu não aceitou os presentes de Naamã. E ele pensou, já que o meu Senhor, já que o profeta Eliseu não quer, eu quero. Eu vou atrás de Naamã e pedir para ele, vou falar para ele em nome do meu Senhor, que ele mudou de ideia. Que ele quer sim receber os presentes. Olha, o diabo entrou na vida desse servo de Eliseu, Geazi, e ainda mentiu em nome do profeta. E foi ele atrás de Naamã, e ali Naamã pensou, certamente o profeta Eliseu mudou de ideia. Então Naamã entregou para ele ali alguma prata, algum ouro e algumas roupas, algumas vestes, e entregou para ele. E Naamã, achando, ele subornou Naamã. Naamã achou que isso vinha do profeta Eliseu, e não era. Só que como Eliseu era um homem de Deus, um homem que Deus revelava, que Deus mostrava o profundo e o escondido, no ato de Geazi, Deus já estava lá na casa de Eliseu, revelando para Eliseu o que Geazi estava fazendo. Quando Geazi voltou, olha só o que o profeta perguntou a Geazi, dizendo: e disse Eliseu, de onde vens? Perguntando para Geazi. E Geazi disse, teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Mentindo, o demônio já tinha entrado em Geazi. Porém ele disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quis dizer, porventura onde você estava, o meu coração não estava contigo? Para tu cometer um ato tão abominável abominável e de tamanho pecado diante de Deus? Quando aquele homem voltou do seu carro, foi atrás do capitão, era a ocasião para receber prata e para tomares roupa, olivais e vinhas. Portanto, Geazi,
A lepra que estava em Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, da forma como Geazi agiu, ele afrontou a Deus, ele desonrou o profeta, e naquela época tocar em um profeta era como se tocasse no próprio Deus. Ai de quem se levantasse contra um profeta, contra um homem de Deus. Ai de quem tocava em um homem de Deus. Porque aqueles homens eram verdadeiros homens de Deus. Eram que se voltavam totalmente para Deus. Eram homens que abandonavam a sua vida, o seu eu, para viver o chamado e a vontade de Deus. Então eram homens que ouvia a voz de Deus com muita clareza, era um homem cheio da presença, era um homem revestido de poder e autoridade. Então Geazi envergonhou o profeta Eliseu diante de Naamã, desonrou o profeta e primeiramente desonrou o próprio Deus. E ali a maldição, aquela lepra que estava em Naamã, passou para Geazi e mais, de uma tal forma que a descendência de Geazi foi toda amaldiçoada. Resumindo, todos da família de Geazi que existia ou que poderia existir, iria ser contaminado com a lepra. Olha o tamanho da maldição. Eu quero te dizer, meu querido, que quando você peca, o teu pecado traz consequências gravíssimas. O teu pecado traz consequências muitas vezes de morte, não só para a tua vida, mas para os teus. Para os teus da tua família, como aconteceu com Geazi aqui. Ele não só pecou, como a maldição veio sobre ele e como a maldição seguiu toda a sua descendência. Todos foram acometidos de lepra. Eu quero te dizer, vão entrando e curtindo e compartilhando, que vigia com o que você anda fazendo, vigia com o que você anda pecando, com os pecados que você tem cometido, porque não só você vai pagar pelos pecados que você comete, como também a tua família. Como assim? Eu pequei, o que tem a ver a minha família? Depois eu te digo, Geazi não pecou, a família dele não tinha nada a ver. Geazi não pecou aqui, e Deus não tirou a lepra de Naamã e jogou e colocou em Geazi, e toda a sua família, sua descendência por gerações eram leprosos? Então tem consequência sim. Vigia com o que você anda fazendo, homem. Vigia com o que você anda fazendo, mulher. Cuidado com o pecado que você comete. Peça perdão a Deus pelos teus pecados e para de pecar. Volte-se para Deus, se arrependa-te dos teus pecados. Davi pecou. Todos os pecados de Davi trouxeram inúmeras consequências. Não só para Davi, mas para toda a sua família, para todos os seus reinos, e em todas as guerras que aconteceu após o pecado de Davi, quantos sangues foram derramados após o pecado de Davi. Davi pecou cobiçando Betseba, que era mulher de Urias, mulher do soldado de Davi. Ele não só cobiçou, como tomou ela para si, se deitou com ela, e não se contentando com isso, engravidou ela, e não se contentando com isso, foi lá, deu ordem aos seus soldados que matassem o seu marido. Enquanto Davi estava no seu pecado, o marido de Betseba estava em guerra a favor de Israel por meses. E ali Davi enviou uma carta dizendo que colocasse Urias na frente da tropa para ser morto. E ali Urias foi morto. Ele pensou, vou matar o marido dela e vou pegá-la para mim, que de fato eu quero ela para mim. E Davi era rei, ele tinha várias esposas, ele tinha várias concubinas, ele poderia ter mais mulheres, pegar mais virgem para eles e fazer delas suas mulheres, mas não. Ele cobiçou apenas uma mulher que já tinha dono, que era uma mulher casada, e tirou a única mulher que o homem tinha. Davi foi lá e tomou. Então isso foi uma abominação aos olhos de Deus, que na mesma hora Deus enviou o profeta Natã, que era o profeta da época de Davi. Enviou o profeta Natã, e quando um profeta ia até o rei, ele poderia colocar a barba de molho, que alguma coisa estava por acontecer, ou algo que Deus queria mostrar e revelar, ou algum pecado que Deus queria revelar e contar.
E assim não foi diferente. O profeta Natan foi até o rei Davi e contou-lhe uma história dizendo que existia um homem rico e um homem pobre. Que o homem rico tinha várias ovelhas, vacas, bois, era um homem e vários servos, era um homem muito rico. Mas que o homem pobre só tinha uma ovelha, uma pequena ovelha, e ele tratava essa ovelha como se fosse filha, um animal doméstico. E isso o profeta contando a história para o rei Davi. E o homem rico recebeu uma visita, um viajante na sua casa. E ele, de vez de matar uma ovelha para fazer um banquete, aquele viajante, sabe? Ele foi lá pegar uma das suas ovelhas, que tinha várias, foi até a ovelha daquele único homem que tinha apenas uma ovelha e roubou para si. Roubou, matou e serviu o viajante. E ali, diante dessa história, Davi se irou, Davi ficou com raiva. Como pode um homem fazer tal coisa? E aí o profeta Natan apontou o seu pecado, dizendo: este homem, rei Davi, és tu. Esse homem rico és tu. Como tu pegou a mulher de Urias, que ele só tinha uma mulher, sendo você um homem rei, sendo você um homem rico, sendo você um homem que tem diversas mulheres, porque naquela época os reis tinham várias mulheres, tinha diversas mulheres para se deitar com você. Você foi tomar a mulher do seu servo, que era fiel a Deus e segundo fiel a você. Como ousou fazer tal coisa? Assim como você fez em oculto, Deus fará o seu pecado ser revelado para todo Israel. Você fez em oculto, mas o mal que vai vir sobre a tua vida vai ser diante de todo Israel. Então, diante daquela palavra, daquele pecado, tudo aquilo que Davi cometeu, ele pagou pelo seu pecado. Davi começou a pagar, e foi prazo de dias, que quando Deus quer corrigir alguém, ele já começa a enviar situações para a pessoa ser punida. E Davi já começou a ser punido. Todos os filhos de Davi se rebelou contra ele. Os filhos de Davi foram mortos. Os filhos de Davi pecou. Os filhos de Davi cometeram pecados horríveis contra Davi. Os filhos de Davi cometeram pecados horríveis diante de Israel. Um dos filhos de Davi se deitou com a sua própria irmã, abusou dela, estrupou ela, matou ela moralmente. E o outro filho de Davi foi lá e se doeu pela irmã e foi lá e matou o seu irmão, o filho de Davi, que tinha abusado da sua irmã. O filho que ele teve com Betseba, Deus matou. O filho do adultério, Deus matou. Deus não permitiu viver. E aí a casa de Davi começou a desmoronar. A casa, porque primeiramente, para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que cuidar da nossa casa. Para mim, hoje, pregar aqui para você, eu tenho que primeiramente cuidar dos meus. Eu tenho que pregar para minha família. Eu tenho que ser testemunho e ser exemplo para a minha família. A obra de Deus se começa dentro da tua casa. A obra de Deus se começa em casa. Não é ir para a igreja, não é lavar a igreja, não é limpar a igreja. Não, a obra de Deus se começa em casa. Primeiramente, cuide da sua casa para depois cuidar da obra de Deus. Então, coloca a tua casa em ordem para depois ir fazer a obra de Deus. E assim, Davi começou a ver todos os seus filhos. Um dos seus filhos, que era Absalão, que matou Amon, que abusou de Tamar, que todos eram filhos de Davi. Davi teve 20 filhos, 19 homens e uma mulher, e uma filha mulher. Absalão tentou dar golpe de estado no próprio país. Isso tudo consequência do pecado de Davi, porque ele pecou. Ele pecou adulterando e cometendo homicídio. E aí Davi começou a ver o seu reino ir por água abaixo. E ali, diante de todo o seu pecado, naquele período de tempo, houve muitas guerras. Quantas vidas morreram por causa do pecado de Davi? O reino começou o reinado começou a desandar. O reinado começou a entrar em crise financeira. Davi viu seus filhos mortos. Davi viu seus filhos tentar tomar o seu reino. Os outros filhos de Davi. Então os filhos de Davi virou uma tribulação na vida dele. Então eu quero te dizer nessa tarde, vigia. Para
Pare de pecar, porque os nossos pecados Deus perdoa, mas os nossos pecados traz consequência. E dura, triste. As consequências do nosso pecado nos faz perecer de dor. Então vigia, tenta andar conforme a vontade do Senhor, para que você não venha cair em toda essa dor, em todo esse sofrimento. Então aqui nós vimos que tudo que Deus usava o profeta Eliseu para revelar, para profetizar, para ministrar acontecia. Porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem fiel ao Senhor. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar todos vocês. Guarda essa palavra na tábua do teu coração.